Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Back to the Basics. Pô, mas o que é esse Back to the Basics, João? Não tô entendendo. Não era o quadro sobre a Caloi, o que você queria fazer com ela e tudo mais? É exatamente isso. Back to the Basics quer dizer de volta pro básico. E como eu falei há alguns vídeos atrás e venho falando, tem muitas dúvidas básicas que as pessoas têm, então a gente precisa nivelar, democratizar esse tipo de conhecimento para que a gente consiga avançar para uns níveis mais avançados, obviamente, né? E entender coisas melhores, que tragam realmente economia de dinheiro e aumento de performance. Então o Back to the Basics é um quadro que eu quero mostrar para vocês como é que eu vou fazer para botar essa bicicleta realmente na ativa de volta, lembrando que é um modelo extremamente antigo, se a gente for comparar com as bicicletas contemporâneas aí. E aí, obviamente, eu quero dividir, compartilhar isso com vocês, para que vocês também tenham aí talvez o incentivo necessário, talvez a coragem necessária para começar a assumir a responsabilidade pelas manutenções das bikes de vocês. Recapitulando algumas coisas então, back to the basics, voltando para o básico. A gente estava avançando nos conteúdos, só que agora a gente vai dar uma parada para universalizar isso daí e para que todo mundo tenha acesso ao mínimo necessário para dar os passos mais avançados. Tudo que eu faço aqui e tudo que eu fiz na minha vida sempre foram passos menores para chegar em objetivos maiores. E é esse caminho mais ou menos que eu quero mostrar para vocês também. Fechou? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, eu quero apresentar essa bicicleta aqui para vocês em detalhes, falar de peça a peça dela, o que foi mexido, o que é original, que por sinal é pouca coisa, eu fui descobrir isso aos poucos. Eu não sou um manjador de bikes antigas e inclusive é uma parada que eu tive bastante dificuldade de encontrar, são informações de fato sobre essas bicicletas. Se a gente vai olhar dos anos 80 mais ou menos para trás, tem um monte de informação porque o pessoal já coleciona essas bicicletas. Então tem um monte de pessoas que manjam e falam a respeito dessas bikes. Porém, quando a gente está falando dos anos 90, dos anos 2000, parece que não tem um interesse mais tão grande a ponto de ter interessados em fazer, em contar a história, e ao mesmo tempo também a gente não consegue procurar informação legal para saber o que era realmente original e o que não era. Mas eu fiz uma liçãozinha de casa que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Essa é uma Caloi Aspen do ano de 1994, tá? Ela tem algumas designações dentro da linha Sport. Aspen, Aspen não sei o que, Aspen Sport e tudo mais. Pelo fato do meu pai ter tirado os adesivos aqui, eu não consegui identificar muito bem. O que eu consegui ver foi um comparativo entre geometrias de quadro lá, mas feito à mão e tudo mais. Inclusive falei sobre a falta de informação. Se algum site que vocês conhecem, algum blog, algum canal aqui que fale sobre essas bicicletas, vocês saibam que fale sobre essas bicicletas, eu vou pedir para vocês me deixarem como recomendação aqui nos comentários também. Informação é sempre relevante e sempre necessária, pelo menos para mim, que gosto de pesquisar a fundo. E aí, como eu estava dizendo, tem um comparativo dos quadros e tudo mais e muda muita pouca coisa, principalmente no caso das Aspens. E basicamente o que mudou, pelo que eu consegui olhar naquele quadro lá, e eu não tenho como garantir se isso é muito legal, muito correto e tudo mais, é a altura desse cara em função de bicicletas masculinas e de bicicletas femininas. A altura do top tube, beleza? Não tenho a informação completa, então não consigo passar uma informação completa para vocês, mas vamos falar especificamente dessa bicicleta aqui. Para quem é meio aficionado por geometria de quadro, aqui vão algumas informações que eu tenho quase certeza que não estavam disponíveis na época, porque a gente não tinha tanto entendimento a respeito de tamanho de quadro, nem de dimensões. Se a gente já não manjava o tamanho do quadro naquela época, você imagina o resto das dimensões, tipo comprimento do top tube, comprimento entre eixos da bicicleta, o ângulo de caixa de direção. Então, vamos lá. Essa bike, se eu medir do meio da minha cápsula do movimento central até o meio da braçadeira, ela dá basicamente 18,7 polegadas. Então, entre 18,5 e 19 polegadas ela tem de tamanho de city tube. Legal. O que mais de informação bacana? Se eu medir do meio do city tube até o meio do tubo da caixa de direção, ela tem 57 centímetros de comprimento aqui. Então você pode ver que é uma bike, por mais que ela tenha um quadro alto, a frente dela não é comprida. E então, por exemplo, eu que tenho 1,79, sirvo bem nessa bicicleta.
Mas veja que meu pai, que é um cara que tem 1,83, já precisou usar uma mesa extremamente comprida para o tronco dele caber, dar fit certinho nessa bicicleta com esse tamanho de quadro. E aí, uma outra medida, como a gente já citou, se eu traçar uma reta daqui, ó, do meio desse eixo até o meio desse eixo, eu vou encontrar entre 109 e 110 centímetros. Ou seja, é uma bike que tem até aí 1,10 m entre eixos. Falado um pouco aí a respeito das specs originais dela, o que ela ainda tem de original. Eu tinha dúvida se os aros eram, se a suspensão era, e aí eu dei uma estudada. Inclusive uma parada legal é que a gente vai conversando com as pessoas e elas vão trazendo informações pra gente, né? Um cara colocou lá no Instagram pra mim, eu não lembro o nome dele na verdade, mas o bacana disso tudo é a quantidade de informação que chega pra gente e a gente não tem noção, né? Ele falou alguma coisa do tipo, eu tenho idade suficiente para saber que essa bike não vinha com suspensão. Então, obrigado aí por compartilhar essas paradas todas. O que sobrou nela, na verdade, de original, é o quadro, obviamente, aqui, o canote de selim e a abraçadeira de selim, a abraçadeira do canote de selim. Só. Para falar que não sobrou mais absolutamente nada, ela tem uma manoplinha original aqui também, mas que é de outro modelo, porque essa bike, até onde eu entendi, não vinha com trocadores grip shift. Aí eu tirei um tempo para trocar ideia com meu pai e entender o que ele havia feito, né? Ele falou que ele queria comprar uma bicicleta de estrada, mas não queria montar uma road bike necessariamente. E aí ele fez um projeto na cabeça dele e levou para a bicicletaria e tudo mais, e aí as peças todas separadas ficavam caras. O que ele fez? Ele comprou uma Caloi Aspen e transformou ela naquilo que ele queria. É claro que também, junto com isso, entrou a vontade de construir alguma coisa e ele também tem bastante facilidade nas questões mecânicas. Então, juntou o útil ao agradável. Vamos fazer uma varredura daqui para lá na bicicleta. O que a gente tem? Essa bike vem com 18 marchas originais. Aqui a gente tem um sistema de 21 velocidades e, na época, ele tinha mantido o pé de vela original dela, tá? Eu não lembro qual que é a graduação, mas aqui a gente está com 42, lá provavelmente tinham 48 dentes, porque era bem pesado o conjunto de relação. Lembrando que o intuito dele era andar na estrada e não na terra. Então o sistema de transmissão foi substituído, embora seja um câmbio bem antigo, esse câmbio não é mais o original, tá? E foi substituído então de 18, um famoso 3 com 6 aqui atrás, para um 3 com 7, que totalizam 21 marchas para que ele pudesse dar os rolês dele. Na hora que a gente estava falando da roda, ao invés de usar aquelas folhas de aro originais que são em aço e deixam a bike mais pesada e também trazem pontos de ferrugem, até porque aquilo era cromado, né? Então enferrujava fácil. Então ele fez a substituição dos aros originais por aros em alumínio, tá? Aqui a gente tem raios em inox, então a roda original em si não existe mais. São cubos Parallax da Shimano com raios em inox e aqui a folha de aro em alumínio. Dá para ver que esse negócio de peso da bicicleta já era comum até em 94. Então subindo aqui a gente vem para o sistema de freios, a gente verifica um sistema de V-brake montado, mas ela tinha um sistema de cantilever básico que era o que a Shimano usava para todas as bicicletas, tanto na frente quanto na traseira. Esses freios aqui são Logan, que eu troquei porque os Shimano originais que meu pai colocou tinham quebrado. Então também já não são mais os originais. E aqui então a gente tem um sistema de freio bacana, tá? Com manetes originais da Shimano, mas com freios Logan que eu vou querer trocar e vou querer fazer algum tipo de upgrade com relação a isso. Passando aqui pra frente eu tenho o pé de vela que eu fiz a cagada, desculpa a palavra, mas foi a cagada de não trazer o original para casa e pelo que eu busquei eu não consigo mais achar essa peça aí. Então eu substituí, montei um pé de vela aqui mais para o uso de mountain bike do que de road bike que ele fazia. E aí eu tinha trocado também os pneus, como eu falei no vídeo anterior. Vindo aqui para frente a gente tem então o garfo rígido original substituído por essa suspensão molinha mais elastômero dos dois lados. Eu já tive a oportunidade de abrir essa suspensão e a gente vai abrir em vídeos futuros, tá? Mas é uma suspensão que funciona bem, com curso extremamente reduzido e ela é bem firme, tá? Então ela serve simplesmente para tirar os impactos mais chatos, assim, né? Porque no uso assim parece um garfo rígido. Subindo aqui, a gente tem uma mesa da Transex, que é uma mesa bem legal, comprida pra caramba, justamente para poder acertar o tamanho do quadro em relação ao tamanho do meu pai, né? E também com regulagem de angulação. Então eu consigo subir e descer esse ajuste e ela dá esse
visual bem agressivo quando ela tá negativa dessa forma. E aí eu deixei para falar aqui na frente a respeito dos pneus. Eu acho muito bonito esses pneus com banda creme, tá? São Pirellis Daytona, originais, estão todos craquelados. Eu gostaria muito de trocar esses caras porque pneu é segurança, essa borracha está toda ressecada, vai me trazer insegurança, né? Eu gostaria de trocar, mas eu não acho mais Pirellis Daytona. Então tem algumas outras opções que eu preciso ver exatamente o que eu quero fazer, porque teoricamente eu não gosto muito desses pneus mais novos, essa faixa é mais baixinha, o perfil dele é menos redondo, é mais quadrado nas laterais, não sei se me agrada tanto, eu tô querendo muito ver se eu consigo achar um par desses pneus aqui ou algo parecido e atual. João, legal, eu votei lá que eu queria a websérie, só que você falou que ia fazer isso tudo numa forma muito mais fácil, numa forma muito mais rudimentar. Eu realmente vou fazer, mas eu queria fazer esse vídeo de apresentação aqui no estúdio porque fica bonito com a iluminação e tudo mais. E sem falar que para filmar para vocês eu vou ter que fazer esses processos todos à noite, porque senão a luz na sacada vai ficar contra e a iluminação vai ficar péssima. Então, para acelerar esse processo todo e também aproveitar para mostrar para vocês essa bicicleta bonitinha assim, com o ambiente todo iluminado, eu estou fazendo a apresentação dela aqui dentro do estúdio. E aí como é que vai acontecer? São 2 vídeos basicamente teóricos, esse que você está vendo agora, que a gente vai falar sobre a apresentação e eu vou mostrar um plano de ação que eu tenho para trabalhar nessa bike, e mais um fazendo a cotação das peças todas, escolhendo as peças todas que eu quero trocar, e daí a gente já parte para a prática. Eu quero deixar essa bike operacional, eu quero que ela volte a funcionar com confiabilidade para que eu consiga usar ela no meu dia a dia. Essa é a fase 1 do meu projeto. Eu quero fazer o mínimo possível com o mínimo de grana possível para que ela volte a ser confiável e operacional. Essa é a fase 1. E depois que eu rodar bastante, ela ter as intervenções e tudo mais, eu quero fazer uma espécie de restauração. E aí eu tô falando assim, uma espécie. Por quê? O meu intuito não é voltar ela para o original. Eu não quero as rodas originais, guidão, pneu, nem nada do tipo. Eu quero que ela mantenha essa essência. Isso daqui era um projeto do meu pai, eu quero que isso daqui continue sendo um projeto do meu pai. Só que tem um monte de coisa, conforme a gente vai analisar aí nos próximos vídeos, que não tão legais aqui. Então eu quero trocar uma meia dúzia de peças. Eu quero melhorar essa bicicleta. Eu quero talvez até dar uma atualizada. Só que eu quero levar sempre em consideração o custo-benefício. Não faz sentido eu pegar essa bicicleta para restaurar. Eu não tenho esse intuito, então para mim não faz sentido. E nada contra quem restaura, só não é a praia que eu quero para essa bike agora. Dito tudo isso, então, tendo entendido que bike que é, o que a gente vai fazer e quais são as fases, o que eu realmente quero trocar dessa bicicleta. Eu quero mudar esses freios, eu quero voltar eles para uma configuração original. Eu quero voltar esse pé de vela para uma configuração original e mais do que isso, uma configuração estética que faça sentido, porque esses freios eram cinza, mais acinzentados, da mesma forma que aqui o meu manete é. Eu quero voltar esse pé de vela para um modelo que também seja cinza, que seja compatível com as 21 velocidades e se bobear, que seja mais ou menos dessa mesma época de 1994. Então, freio a gente vai mexer, eu quero voltar esse pé de vela para um padrão mais original. Quero um selim diferente, porque esse selim não faz o menor sentido que ele é com esse shape, né? Não faz sentido para o tamanho do meu isquio, tá? Então eu não vou me importar em, esse é o selim original que era dela, que no caso também não é. Mas eu não vou atrás do original, eu vou atrás de um selim que dê fit com o meu tamanho de isquio, beleza? Aqui também, se eu for colocar minha corrente para medir desgaste de corrente, né? O nível de desgaste já passou, ó, faz muito tempo. Mas eu não vou trocar o conjunto, não vou fazer uma troca casada no momento. Falei para você, eu quero fazer uma fase inicial e depois uma fase final. Na fase final eu vou fazer uma troca casada de corrente, cassete, se eu achar essas roldaninhas e um pé de vela novo, beleza? Mas isso não é para agora. Outra coisa que precisa e é urgente é desempenho de aro. Eu não faço esse trampo, embora eu tenha ele aqui, tudo bonitinho, o desempenador. Eu não faço esse trampo, eu acho muito chato para fazer e pouco remunerado na época que eu vivia de manutenção, tá? Eu tenho um amigo muito legal, quem sabe eu consiga levar vocês para ver como que funciona o processo para um cara que manja realmente. Espero que eu consiga mostrar para vocês, mas eu preciso fazer o desempenho desses aros, senão a minha performance já vai estar sendo afetada. Como a gente quer tirar o máximo do máximo, tirar todo o suco dessa laranja, isso daqui vai precisar ser um dos primeiros passos que a gente vai dar.
Então, para recapitular, o que eu realmente vou querer trocar nessa bicicleta? Pé de vela, parzinho de freio, tá bom? A gente vai mexer nessa transmissão lá na frente, vou achar um selim que seja bacana para mim e, por último, alguma coisa relacionada a esses pneus. Eu quero pneus novos para que eu tenha segurança na hora de andar. Eu não quero andar com esses pneus rachados aqui. E nessa primeira fase, no que eu realmente vou investir? Onde eu vou empregar minha grana? Vou empregar minha grana no desempenho de roda, no par de freios e no selim específico para mim. Todo o resto do serviço vai ser mão de obra minha. E aí a gente vai aproveitar também e explanar o quanto custaria se eu levasse em algum lugar para fazer os trampos que eu vou fazer aqui. O que eu quero mostrar nessa série é que mais de 50% do que você gasta está referente à mão de obra que você precisa colocar em horas de serviço para a tua bike ficar cada vez melhor. Isso que eu quero destravar na cabeça de vocês. Se você assume a responsabilidade de manutenção, você mata pelo menos 50% dos seus custos anuais. Então, qual que é o plano de ação? O meu plano de ação é sempre trabalhar de acordo com o que eu aprendi que dá resultado. A gente vai trabalhar manutenção preventiva logo de cara? Não faz sentido, porque tem muita coisa para arrumar. Eu não posso debulhar minha bicicleta inteira e eu não posso ensinar as pessoas a debulharem a bicicleta inteira sem que elas trabalhem em sistemas isolados. Então a gente vai trabalhar de maneira isolada. Primeira coisa é a quê? A gente fazer esse planejamento. Eu estou me planejando, o que eu vou trocar? Aí eu vou lá e escolho as minhas peças. E aí eu começo a fazer as minhas intervenções, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dar um jeito de desempenar essas rodas. Depois a gente vai partir para uma revisão de cubo de roda. Depois a gente vai partir para um sistema de transmissão todo ajustado, ver se existe alguma incompatibilidade na hora que a gente desmontar. Esses trocadores não são mais originais. Será que o quanto ele puxa de cabo está realmente proporcional ao quanto esse câmbio espera que ele puxe? Ou será que não? E por isso que as marchas não engatam. A gente vai precisar averiguar todos esses pontos. Feito isso, revisão de movimento central, revisão de caixa de direção. E aí a gente vai mais ou menos andar com a bike. Como eu falei, vão ser 7 vídeos pelo menos, 2 teóricos, mais 5 na prática, para que vocês se incentivem a dar esses pontapés na vida de vocês também. Então, para recapitular, hoje estou cheio de recapitulações, mas aqui é um plano grande, né? O que a gente vai fazer no plano de ação? A gente vai cotar essas peças e para cotar essas peças eu preciso da ajuda de vocês, tá? Sabendo que eu vou precisar de um jogo de freio e que eu gostaria que fosse um jogo de freio que fosse muito parecido com os V-Brakes que meu pai instalou lá em 94, que eles tivessem um acabamento mais acinzentado e não preto. O que eu colocaria aí? Eu preciso da ajuda de vocês, da sugestão de vocês, para também fazer com que esse projeto seja uma parada minha e sua também. Da mesma forma, eu vou botar aqui o tamanho do meu isquio, que selim que você me sugeriria para eu usar. Isso vai ser bem pessoal e eu já tenho um selim na cabeça, mas eu quero entender o que passa na cabeça de vocês. Feitas essas definições e essas cotações, definindo as peças, a gente vai primeiro fazer esse desempenho de roda, tentar levar vocês lá no Danilo para mostrar mais ou menos como funciona o processo. E aí a gente vem para as manutenções em casa. Eu vou começar com o cubo de roda, depois eu venho para a transmissão, depois a gente vai para a caixa de direção, movimento central, e aí literalmente a gente põe a bike para rodar realmente, beleza? Lembrando que toda vez que eu for mexer em alguma coisa eu vou bater muito na tecla da limpeza, tá? Limpeza é metade do serviço, metade do seu trabalho, metade do tempo que você vai entregar para trazer algum tipo de resultado. Então sempre tenha na cabeça que você vai precisar de bons produtos, de boas escovas, de bons pincéis e também de bastante paciência, porque limpeza enche bastante o saco, mas facilita muito o processo do durante, né, na parte do meio, e também traz resultados muito mais legais do que se você estivesse fazendo tudo isso com a bicicleta suja e imunda. E agora que você já entendeu o projeto e eu estou muito mais afiado no que será feito, eu vou começar as minhas pesquisas e eu vou fazer um vídeo específico procurando essas peças todas que eu gostaria, tá? Não vou comprar todas agora, tá? Mas eu vou fazer um vídeo procurando essas peças porque também não é fácil ficar garimpando coisas, mas eu quero mostrar para você. E que também tem coisas antigas que você vai comprar que custam extremamente caro, porque ou são raras demais, ou não tem mais, ou é específico de algum modelo. Então a gente vai passar por um vídeo assim e depois disso, mão na massa, lá na sacada, back to the basics realmente, tá bom? Uma dúvida que eu fiquei na cabeça aqui, se essa bike aqui, ó,
caísse na tua mão para você fazer um projeto nela, seria um projeto de restauração? Seria um projeto de restauração pro original? Seria uma bike que você largaria aí porque essa bike não tem nada a ver? Comenta aqui embaixo para mim o que é que você faria com relação a isso, tá? Se esse projeto caísse na tua mão, o que você faria? E mais do que isso, quais são as peças? Lembrando que eu já citei quais são as que eu vou trocar, quais são as peças que você colocaria. Põe marca, põe modelo, se você achar link, põe link que eu quero olhar e levar em consideração a escolha de vocês para também fazer desse projeto, como eu já falei, um projeto nosso. E para fechar, eu tô animado pra caramba para fazer isso. Faz tempo que eu quero fazer um projetinho nessa bicicleta. Eu não sabia exatamente como fazer e ao mesmo tempo dividir a experiência com vocês. Então agora a gente está dando o pontapé inicial, aquele pontapé que eu sempre encho o saco para que vocês deem e não deixem para depois daquilo que você quer realmente alcançar em algum momento. Começa já. Eu tô fazendo igualzinho eu recomendo. Tô começando já para lá na frente eu ter essa bicicleta restauradinha. Porque se eu for falar que eu tenho tempo, eu não tenho. Se eu for falar que eu tenho grana, eu também não tenho. Mas essa é a minha realidade no momento. Esse é o leão que eu quero matar agora. Vamos para cima. E a gente se encontra no episódio 2, fazendo a escolha ou a pesquisa, pelo menos, das peças que a gente vai usar nessa bike, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se encontra muito em breve numa próxima, ainda teórica aula, e depois a gente vai para a prática. Valeu!